Sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental. E hoje eu quero conversar com vocês por quê que as empresas são os melhores clientes, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu sou apaixonada por empresas, né? Este é o nicho no qual eu me dedico, que eu trabalho há mais de 25 anos aí desenvolvendo líderes e equipes. E hoje eu quero compartilhar com vocês a minha visão do porquê que as empresas, né, são os melhores clientes para quem trabalha com desenvolvimento humano e comportamental. Né? Vamos lá, quero começar falando do nosso propósito. Né? A maioria dos profissionais, coaches, psicólogos, consultores, né? Na verdade, quem trabalha com desenvolvimento humano tem o grande desejo, né, de impactar positivamente a vida de muitas pessoas. Tem como propósito deixar uma marca no mundo, né? Ajudar com que as pessoas tenham mais qualidade de vida, vivam melhor, né? Possam viver na sua alta performance em todas as áreas da sua vida. Né? E quando nós estamos falando de empresas, né? E tem outra questão, né? Para nós temos uma questão de propósito, né? Quem trabalha com desenvolvimento quer realmente impactar o mundo, né? Impactar o mundo positivamente. Mas também quem trabalha com desenvolvimento quer poder viver do seu propósito, da sua missão, né? Viver disto, viver do desenvolvimento. Nestes dois sentidos, as empresas são os melhores clientes, eu não tenho dúvida. Por quê? Porque quando você trabalha com empresas, né, você impacta centenas de pessoas ao mesmo tempo, certo? Mesmo que você esteja desenvolvendo apenas um líder. Quando você está desenvolvendo um líder, você está impactando positivamente a vida de muitas pessoas. Segundo, né, quando nós trabalhamos com empresa, as chances do nosso negócio ser bem sucedido, né, da gente realmente poder ter um negócio lucrativo e sustentado, ela é muito maior. Por quê? Porque as empresas são quem mais contratam processos de desenvolvimento. E sabem por que são elas que mais contratam? São elas que mais contratam primeiro, porque elas sabem que ou elas desenvolvem a sua equipe, os seus líderes, ou elas não alavancam o seu negócio. Segundo, elas sabem que da qualidade do seu grupo, né, de pessoas, do seu grupo de colaboradores, do seu grupo de líderes é que depende o seu resultado. Terceiro, são as empresas que têm o maior poder de investimento. As empresas já têm verba destinada. Né? As empresas elas têm verbas destinadas para desenvolvimento. E elas têm verbas destinadas para desenvolvimento porque elas sabem que a alavancagem do negócio delas, né, depende de processos, sim, depende de tecnologia, sim, mas depende principalmente das pessoas, né, que fazem parte desta empresa. Esses são alguns dos motivos pelos quais as empresas são os melhores clientes. Né? E se a gente for pensar para nós, tem uma outra questão, né, que faz com que as empresas sejam os melhores clientes. Além disso que eu já falei, né, de que ela já tem verba destinada para desenvolvimento, já faz parte do seu repertório o desenvolvimento. Né? Quando você tem empresas como clientes, você tem uma grande vantagem. Você consegue ter vários serviços para vender para o mesmo cliente. Uma das grandes dificuldades, né, dos profissionais de desenvolvimento é a venda, né? É vender, é chegar no seu cliente. E aqui tem uma questão extremamente importante. Quando você está trabalhando com empresas, o que é que acontece? Né? Você não precisa ficar buscando o cliente a toda hora, a todo mês. Por quê? Porque quando você trabalha com empresas, geralmente, se você realmente sabe trabalhar com empresas, sabe entregar grandes resultados, você vende vários projetos para a mesma empresa. Né? Hoje, a minha média de tempo, né, dentro das empresas é em torno de 2 anos.
Então, se você, né, é um profissional de desenvolvimento que não gosta, né, de todo mês ter que estar buscando clientes, olhe para as empresas. Porque nas empresas, os projetos que você vende são projetos geralmente de médio prazo. Isso quer dizer que você vai começar já com projetos de médio prazo? Não. Mas assim que você entra, você vende projetos de médio e longo prazo. E sabe por quê? Porque as empresas entendem, elas entendem que desenvolvimento é um processo, certo? Muitas vezes a empresa ainda não tem este nível de consciência, mas quando você começa a apresentar resultados para ela, ela entende isso perfeitamente e ela tem verba para pagar. Né? Eu sempre digo que o cliente ideal, né, ele passa por ele tem 5 pré-requisitos. O primeiro deles é, ele sabe que tem um problema. A grande maioria das empresas sabem, né, que tem problemas com o seu quadro de colaboradores, com os seus líderes. Por quê? Porque isso é uma constante. Né? Isso é uma constante. Segundo, elas sabem claramente a consequência deste problema, de quando ela tem equipes e líderes pouco desenvolvidos. E este é o momento que isso está muito claro, muito presente. As empresas que não tinham esta consciência com a pandemia, isso ficou claríssimo. Por quê? Porque foi e ainda está sendo um momento diferente, que está exigindo muito dos líderes, das equipes, né? E está exigindo tanto em termos de novas competências, quanto de trabalho em equipe, quanto maturidade de equipe. Então, as empresas que até hoje não tinham o desenvolvimento como um dos seus pilares, pode ter certeza que agora elas têm. E agora elas têm por quê? Porque elas sentiram no caixa delas, né, as consequências de não ter uma equipe preparada. Então, quando a gente fala de empresas, né, e eu estou falando para vocês do cliente ideal, o cliente ideal, então, é aquele que sabe que tem um problema. A grande maioria das empresas sabem que tem problemas. Sabem que tem problemas de produtividade, sabem que tem problemas de motivação, sabem que tem problemas de engajamento, sabem que tem problemas de rotatividade. O segundo requisito para um cliente ser ideal é, ele tem que ter, ele já tem que conseguir ver as consequências do problema. E as empresas, isso é algo que diferencia as empresas da pessoa física. As empresas, elas veem muito rapidamente a consequência de uma equipe pouco desenvolvida. E como é que elas veem? No caixa, no faturamento, na queda de vendas. E isso leva para o terceiro requisito do cliente ideal, que é, ele quer resolver o problema. E as empresas querem resolver os seus problemas em relação às suas equipes, aos seus líderes, e elas querem por quê? Elas querem porque disso depende a sobrevivência da empresa. O quarto ponto, né, que torna um cliente ideal é ele ter condições de pagar. E às vezes você está atuando aí num nicho que o seu cliente sabe que ele tem problema. Ele já vê as consequências daquele problema na vida dele, né? Seja pessoal, seja profissional. Ele quer resolver, mas ele não tem recursos para bancar um processo de desenvolvimento. E aí, claro, é uma escolha sua. Se para você isso é tranquilo, se você não precisa faturar, se você não depende financeiramente, né, do seu trabalho de desenvolvimento, tá tudo certo. Só que isso não é a verdade da maioria das pessoas, né? Eu brinco, quem não nasceu em berço esplêndido, isso não é a realidade. Quando nós temos um negócio, né, nós precisamos que aquele negócio fature. Porque senão a gente não mantém o negócio. Né? Quantas empresas vocês viram, né, nesta pandemia que quebraram?
Mas vamos lá, quantos profissionais de desenvolvimento você conhece que já quebraram? E o que é quebrar para um coach, para um psicólogo que trabalha com desenvolvimento, para um consultor? É não ter cliente e não faturar. Isso é estar quebrado. Se você não tem faturamento, a sua empresa quebrou. Ou só não quebrou se você tem aí, tinha e tem uma reserva, né, de caixa de faturamento que te mantém. Mas nenhuma empresa sobrevive a médio e longo prazo sem faturar. E o seu negócio de desenvolvimento é a mesmíssima coisa. Então, trabalhar, escolher um nicho e atuar com clientes que possam pagar, essa é a maior queixa de muitos profissionais, né? Ah, eu não consigo clientes pagantes. Se você não consegue clientes pagantes, pode ser que você esteja com alguns desses problemas. Ou você está no nicho errado, certo? E errado que eu quero dizer aqui, né, não é que seja um nicho que não precise de desenvolvimento. Mas às vezes é um nicho que não é um cliente pagante. Ou é um cliente que vai pagar muito pouco pelo seu trabalho. E essa pode ser uma escolha sua só aí, então não coloque metas de faturamento elevadas, porque isso não vai acontecer. Então, quais os problemas se você hoje no seu negócio você não está tendo clientes pagantes, se você não está faturando? Ou você está querendo vender para o cliente errado, estando no nicho errado. Ou você não entendeu quais são as dores, os problemas do seu nicho. E não tem serviços adequados que atendam às necessidades do seu nicho. Ou você está aí vendendo ferramentas, metodologia. Nem empresa e nem pessoa física compra metodologia, compra ferramentas. Ou você não tem estratégias adequadas para chegar no seu cliente. Se você não está tendo clientes, se você não tem clientes pagantes, o seu problema deve estar em algum desses pontos que eu acabei de falar. E o mais interessante das empresas, né, é que as empresas, quando você entende realmente quais são as dores das empresas, né, você tem serviços que atendam estas empresas. Você tem um campo muito amplo de trabalho. Você sabia que, por exemplo, você pode ter uma esteira de serviços, você pode ter 15 serviços para vender para uma única empresa, para uma mesma empresa? Se você trabalha só com pessoa física, quantos serviços você tem que você pode vender para o mesmo cliente? E aqui tem uma questão que é interessante, né? Muitos profissionais de desenvolvimento trazem isso, não gosto de vender, né? Não sei vender, não gosto de vender, tá? E tá trabalhando com pessoa física. Se você trabalha com pessoa física, você vai ter aí no máximo 2 serviços. Então você vai ter que sempre estar prospectando clientes novos. Você vai ter que estar sempre vendendo. Essa é uma das grandes diferenças quando nós queremos trabalhar com empresas, quando nós definimos o nosso nicho, o nicho de empresas. Você vende vários serviços pro mesmo cliente. Eu no começo falei para vocês, a média de tempo que eu fico dentro de uma empresa, né, é 2 anos. Um projeto que você vai vender para uma empresa, por menor que seja, você vai ficar 6 meses. O que isso representa? Isso representa que por 6 meses, né, você já tem um cliente na recorrência. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você vai ficar tempo integral dentro de uma empresa. Não é isso, e eu nem recomendo isso. Mas você vai ter, vamos imaginar que você tenha 3 clientes, empresas, certo? É bem provável que por 6 meses, às vezes até 1 ano, dependendo das suas metas e do tipo de projeto que você trabalha, você nem precisa ter mais clientes. E outra,
Quem me acompanha sabe, né? Que eu não concordo com essa história de agenda lotada. Só precisa ter agenda lotada quem cobra mal, certo? Só precisa ter agenda lotada quem não consegue ter um valor agregado no seu trabalho que possa faturar muito com poucas horas trabalhadas. Este é o grande diferencial das empresas, né? E este é um dos motivos que faz com que eu seja apaixonada. E tem outra questão, né? Quando você desenvolve uma empresa, saiba que você está impactando muito mais rapidamente e fortemente o mundo. Para e pensa, quando você desenvolve um líder, quantas pessoas são impactadas diretamente? Diretamente. Você está impactando positivamente e diretamente, no mínimo aí 5, 10 pessoas, que é a equipe direta do líder, às vezes muito mais que isso. E você está impactando a família dessas pessoas, você está impactando o entorno que este líder convive. Então, se você realmente quer impactar o mundo, né, eu te convido a você olhar para as empresas. E aqui tem uma questão muito interessante que eu queria conversar com vocês também, né? 2 pontos que são super importantes. Muitas vezes, a grande maioria dos profissionais, de alguma forma, já passou por empresas, né? Ou trabalhando, ou prestando algum serviço, mas a grande maioria dos profissionais já atuou dentro de empresas, seja como CLT, seja como consultor, né? Seja como for. Mas a grande maioria de nós, em algum momento, já passou, né? Já esteve dentro de uma empresa. Então, vamos lá. Se você já esteve dentro de uma empresa, e tem aqui uma outra questão importante, geralmente quem atuou por muito tempo dentro de empresas e resolve ir para a área, montar o seu negócio, ir para a área de desenvolvimento, muitos dizem assim: não quero mais saber de empresas. Empresas nunca mais. E aí eu quero te dizer, né, que para mim isto é literalmente você pegar todo o seu diferencial, toda a sua bagagem e jogar no lixo. E o que você precisa entender é o seguinte: uma coisa é quando você é um colaborador de uma empresa, certo? Outra coisa é quando você é um profissional externo à empresa e que presta um serviço de desenvolvimento para a empresa. São lugares completamente diferentes. Se você já atuou em empresas e saiu da empresa dizendo assim, nunca mais quero, eu de verdade te convido a repensar. Porque é bem provável que você esteja jogando no lixo uma grande experiência, uma grande vivência que você tem e uma grande contribuição que você tem para as empresas. E muitas vezes este profissional, né, ele pensa isso porque ele sofreu lá dentro da empresa. Né? Às vezes trabalhando 16, 14, 16, 18 horas, não tendo qualidade de vida, né? Sofrendo muitas vezes. Só que o que você precisa entender é que no papel de desenvolvedor de empresas, de líderes, de equipes, né, o seu grande papel é ajudar que as empresas não sejam assim. É ajudar para que outros profissionais não precisem passar pelo que você passou. É realmente poder utilizar a sua vivência, a sua experiência, para que as empresas se tornem lugares melhores de se viver e conviver. E se você teve uma história ruim dentro de uma empresa, eu vou te dizer que você tem uma grande vivência para ajudar as empresas. Então não jogue isso fora. Eu tenho relato, feedback, não é de 1, nem de 2, nem de 3 alunos nossos, dos nossos cursos, né, dos nossos programas, das nossas formações, que dizem assim para mim, Liana, eu quando saí de empresa, eu tinha decidido que nunca mais eu queria botar meus pés dentro da empresa. E agora eu me dei conta,
né, de que eu estava jogando no lixo toda uma bagagem, toda uma história, toda uma diferenciação, toda uma expertise. E aqui, o que você precisa entender é que quando você está no papel de coach, de consultor, de treinador, de desenvolvedor, esse papel é outro. O teu papel é outro, completamente diferente, e precisa ser, para que você possa ajudar a empresa. Só que, se você já esteve dentro de empresa, você conhece as dores. Você sabe como funciona. E é exatamente por isso que você pode ajudar. Juntando agora, claro, com todo o seu conhecimento de desenvolvimento. Você já pensou, né, como você pode contribuir com as empresas? Você já pensou, né, que quando você ajuda um líder a ser melhor, né, você está impactando positivamente a vida de centenas de pessoas? Então, realmente, eu sou apaixonada por empresas e eu quero dizer uma questão para vocês, que eu de verdade acredito, certo? A grande maioria das empresas, dos líderes e das equipes fazem errado porque não sabem fazer certo. Não é por sacanagem. Ah, tem as empresas sacanas? Claro que tem. E essas você não vai atender, simples assim. Certo? Você vai atender, você vai ajudar aquelas empresas que de verdade querem fazer, podem até estar fazendo errado no momento. Mas estão fazendo errado porque não sabem fazer certo. Quando a gente se propõe a trabalhar com líderes, eu ouso a dizer que 98% dos líderes não são inadequados por sacanagem. Eles são inadequados porque eles não sabem fazer certo. Porque a grande maioria não foi preparado para ser líder. Quando você vai trabalhar com equipes dentro das empresas, eu ouso a dizer que, na mesma proporção, 98% das pessoas querem fazer bem feito, querem estar engajadas, ninguém acorda de manhã, ninguém é feliz não gostando do que faz. Só que, muitas vezes, tanto a pessoa não sabe como fazer isso, como a empresa, né? Por também não saber, não propicia o ambiente para o engajamento. Você já pensou no impacto social quando você torna uma empresa um lugar mais justo, um lugar melhor de se viver e conviver? Isso para mim é mudar o mundo. Isso para mim é de verdade impactar. E se você acha que as empresas são sacanas, não, que empresas... Vamos lá, tira as empresas do mercado e o que acontece com a nossa economia? Muitos profissionais de desenvolvimento, quando a gente fala, né, da questão de faturamento, de resultados, como se estivesse falando de um bicho de 7 cabeças, como se estivesse falando de algo feio, vamos lá. Se você não receber no final do mês, se você não tiver dinheiro no final do mês, você sobrevive? Quem é que mantém a economia deste país e de todos? São as empresas. Então, se de verdade você quer uma sociedade melhor, um mundo melhor, o melhor lugar para se trabalhar é dentro das empresas e ajudando as empresas a prosperarem, a crescerem. Porque quanto mais a empresa cresce e prospera, mais as equipes que fazem parte dessa empresa podem prosperar e crescer também. Empresa falida não ajuda ninguém. Coach falido não ajuda ninguém. Consultor falido não ajuda ninguém. Faturamento faz parte da vida. Quanto mais uma empresa se desenvolve, mais chances ela tem de ser um ambiente de crescimento para todos. E aí entra o nosso grande papel, entra a nossa grande contribuição,
Eu de verdade me sinto contribuindo e muito com o mundo. Porque eu ajudo as empresas a serem lugares melhores de se viver e de se conviver. Eu ajudo empresas a prosperarem através do desenvolvimento dos seus líderes, das suas equipes. E eu não tenho dúvida alguma que com isso eu impacto a sociedade. Eu não tenho dúvida que com isso eu de verdade estou contribuindo para o crescimento da economia. Você conhece algum país onde a economia não seja uma economia próspera? Algum país onde as pessoas podem ser prósperas sem uma economia próspera? Quem é que faz a economia são as empresas. E eu de verdade, né? Eu acredito, e falo isso porque faz 25 anos que eu trabalho com empresas, certo? Eu não estou falando isso porque eu tirei de livro, certo? Porque eu li em algum livro. Eu estou falando da minha vivência, da minha experiência. A grande maioria das empresas querem fazer certo, querem progredir, querem serem ambientes saudáveis. Muitas não sabem como fazer. E aí eu sempre brinco, eu tenho 2 filhos, né? Não sei se vocês sabem, eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 18. Né? E claro que eles não podiam ser diferentes, são extremamente críticos, né? Só que às vezes eles ficam só na crítica. E eu digo para eles, tá bom, e você tá fazendo o que para mudar? Criticar, falar mal, isso é muito fácil, qualquer um faz. O que é que você tá fazendo? Eu digo para eles. E é a mesma pergunta que eu faço para você que está aqui. O que você está fazendo, né, para realmente impactar positivamente o mundo, a sociedade, o país, a economia? Se você acha que empresas são lugares não tão legais, o que você está fazendo para ajudá-las a serem lugares legais? Serem lugares realmente saudáveis. Eu realmente acredito nisso. E eu acredito, né, porque eu vivencio isso há 25 anos. Eu vivencio isso há 25 anos. Eu sei que quando eu desenvolvo uma equipe dentro de uma empresa, eu não estou aumentando apenas a produtividade da empresa e o faturamento da empresa. Eu estou ajudando este colaborador a ganhar mais, a ter melhores condições de trabalho e a ter uma melhor qualidade de vida. Só que eu não estou impactando eu estou impactando centenas ao mesmo tempo. Para mim isso é mudar o mundo. E é por isso e por muito mais que eu sou apaixonada por empresas. Eu realmente acredito e quero dizer isso para vocês também. Tem empresas sacanas, tem líderes sacanas? Claro que tem, mas isto é a exceção, não é a regra. E tem uma questão aqui muito tranquila. Você não atende empresas sacanas. Você não atende líderes sacanas. Estes não merecem o seu trabalho. Simples assim. Mas não coloque no mesmo balaio. Né? Se você teve uma experiência ruim, né, ou se a sua visão deste mercado não é boa, né, eu de verdade te convido, né, a poder olhar com outros olhos. Se o seu propósito é realmente impactar o mundo, realmente ajudar as pessoas a subirem de nível, a terem qualidade de vida, se você de verdade, né, tá aí preocupado com o país, né, se você de verdade quer fazer diferença, saiba que trabalhar com empresas, né, o seu impacto é muito grande e muito grande para as pessoas, para a sociedade, para o país. Eu realmente acredito nessa construção. Deixa eu ver aqui deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Eu vi que vocês estão escrevendo, eu não leio enquanto vocês estão eu não leio enquanto eu estou falando, né? Porque senão eu me perco na minha linha de raciocínio, mas vamos lá.
Vamos lá. Kiara, vou palestrar para empresários mês que vem, baseada nos cursos que faço com você. Nem eu estou acreditando a proporção que está tomando. Que legal, Kiara, fico muito feliz. É isso, é um mercado que investe e um mercado extremamente carente de bons profissionais, certo? E é por isso que profissionais como você, Kiara, né, que aí estão capacitados, preparados, quando vão para o mercado, vira muita coisa, né? Vira muita coisa mesmo. Perfeito, fico muito feliz, Kiara. Deixa eu ver aqui. Eu saí de uma empresa, ó que legal, Carol. Eu saí de uma empresa e não queria mais. Hoje mudou muito a minha visão. Carol, isso é muito interessante, né? E eu costumo brincar, né? A maioria dos profissionais, quando sai da empresa, pensam isso, né? Não quero mais, né? Não quero mais saber de empresa. E, na verdade, me desculpem, mas eu acho que isso é uma grande burrice. Só que, claro, que você precisa entender é que agora você está num outro lugar, num outro papel, com outro impacto. Com outro tipo de trabalho, né? É outro lugar. E para você realmente ajudar, você precisa estar neste outro lugar mesmo, ok? Vamos ver o que mais. Saudades, Liege, também. A Neila, super concordo. Acredito que a maioria dos gestores, até mesmo dentro de escolas, que também são empresas, exatamente. Quando eu falo empresas aqui, eu estou falando de escolas, eu estou falando de ONGs, estou falando de toda a instituição, né? De toda a instituição onde a gente tenha líderes, equipes, objetivos, não sabem lidar com seus profissionais. Perfeito, Neila, perfeito, com certeza. Você sabe que a área da educação, trabalhar com líderes e com as equipes da educação, tem um grande campo, é uma área extremamente carente. Eu já tive a oportunidade de fazer vários trabalhos com a área da educação, né? É uma área aonde esta visão praticamente não existe, né? Praticamente não existe, né? E não é à toa que a gente tem tantos problemas, né? Então, trabalhar com diretores, vice-diretores, coordenadores, grupo de professores, né, é fantástico. A mudança que a gente vê, ela é gritante, porque realmente, né, é uma área que é muito carente na sua educação mesmo, né, na sua formação sobre gestão, sobre liderança, sobre como que a gente faz a gestão de uma escola, como que a gente faz a gestão de pessoas, né? É isso mesmo. Fernanda, gratidão, Liana, sempre trazendo um conteúdo muito rico para nós. Obrigada, Fernanda. Fabiola, você falou tudo, o mercado carente de excelentes profissionais na área, pois muitas pessoas tentam se aventurar na área achando que é fácil, muitas vezes fazem uma atividade que não entendi, mas acho que é uma atividade ruim, né, Fabiola? Deve ser. E é isso que tu tá falando é super verdade também, né? Por exemplo, tem muitos coaches, né, que veem o nicho de empresas como um grande nicho, né? Só que vão para empresas com life coaching. Não, é porque não entende nada de empresas e nem de coaching, certo? E aí, claro, só que aí tem uma coisa que é legal, Fabiola, né? Quem não está preparado vai para o mercado e se queima. Simples assim. Simples assim. As empresas são as que melhor investem, são as que mais pagam, certo? Mas as que mais cobram resultado também, né? Então, quem não está preparado, quem não sabe, quem não se preparou para isso, vai lá e se queima, sem dúvida alguma. Ai, Liana, mas então é muito difícil. Não é difícil. Basta você conhecer e ter as ferramentas certas. Basta isso. Trabalhar prestando serviço nas empresas exige estudo constante, formação, pois atuamos com pessoas que estão em constante evolução. Perfeito, Fabiola, é exatamente isso.
E isso é totalmente possível. Eu vou aproveitar o teu gancho e trazer uma outra questão aqui para vocês que é super importante, que é o seguinte. Liana, mas eu não entendo nada de negócio, como é que eu vou trabalhar com empresas? Você não precisa entender de negócio, mas você precisa entender que o seu cliente tem um negócio. Porque o nosso foco é desenvolvimento humano e comportamental de líderes e equipes para alavancagem do negócio da empresa. Então, não, você não precisa entender de negócio e é aqui que muitos profissionais se perdem também. Querem entrar nas empresas e querem entrar no negócio da empresa. Você até pode, se você tiver essa expertise. A grande maioria dos profissionais de desenvolvimento não tem a expertise de negócio, porque eu brinco que isso não está no nosso sangue, isso não está no nosso DNA. E ok, porque este não é o nosso trabalho. Quem tem que entender do negócio é a empresa. Nós temos que entender de desenvolvimento de líderes e equipes. É isso que nós temos que entender, ok? A Fabiola, Liana, seus cursos são ótimos, pois a entrega e a quantidade de material e ferramentas que você entrega são ótimas, agregam muito valor. Porque a gente tem, Fabiola, eu tenho, né, uma preocupação muito grande de entregar a metodologia, as ferramentas, mas mais que isso, entregar serviços. Porque eu também sei que a maioria dos profissionais de desenvolvimento são cheios de metodologia, de ferramentas e de teorias, e não sabem transformar isto, né, em serviços, em faturamento, em serviço que realmente ajude o cliente, que o cliente se conecte com você, né? Então, a gente tem essa preocupação mesmo. E em função disso, eu tô sempre fazendo vários eventos, né? Semana que vem, terça-feira, eu vou estar fazendo uma aula exclusiva, não vai ser aqui pelo Face, nem pelo Insta, certo? Uma aula exclusiva, aonde nós vamos conversar como que você vende e entra em empresas com mais facilidade, certo? Então, vou estar fazendo uma aula exclusiva sobre como é que você vende, como é que você entra em empresas e entrega grandes resultados. Na terça-feira, às 20 horas. Para você participar, fica aqui meu convite, mas para você participar, você precisa se inscrever. O link tá aqui na bio, aqui no Insta. Quem tá no Face, vem pro Insta, se inscreve. São vagas limitadas, certo? Porque vai ser uma aula ao vivo, aonde eu vou ensinar vocês realmente como é que vocês começam, como é que vocês vendem, como é que vocês entram nas empresas e quais são os serviços, né, que é possível a gente vender, a gente entregar. Combinado? E amanhã, 8h30, estarei aqui novamente agora conversando com vocês sobre qual é a forma mais fácil de você entrar nas empresas. Combinado? Então, espero que eu tenha deixado aqui para vocês, né, tenha conseguido me fazer clara do quanto este é um nicho fascinante, cheio de possibilidades, né, aonde nós conseguimos ajudar muitas pessoas, aonde a gente realmente consegue cumprir com o nosso propósito, e que é um nicho extremamente carente de bons profissionais. E se você de verdade é alguém que quer ajudar muitas pessoas, quer impactar o mundo, quer contribuir aí para o nosso país, para a nossa sociedade, para a nossa economia, e quer ajudar muitas pessoas, impactar muitas pessoas ao mesmo tempo, e ainda quer ter um negócio lucrativo e sustentado, eu te convido, né, a ficar comigo aqui amanhã, 8h30, a vir para a aula na terça-feira, certo? Na terça-feira nós vamos poder aprofundar bastante nessa questão de empresas, o que você vende, quais são as estratégias, quais são os serviços que é mais fácil de você entrar nas empresas. Combinado? Fica aqui o meu convite. Um grande abraço, né? Um ótimo aí dia para vocês e nos encontramos amanhã 8h30 aqui, mas corre lá e já se inscreve para a aula. A aula vai ser na terça-feira, às 20 horas, às 8 da noite, aonde eu vou estar aprofundando com vocês como é que vocês vendem, quais são os serviços, como é que vocês entram em empresas e conseguem de verdade cumprir com o seu propósito e ter um negócio lucrativo e sustentado. Combinado?
Um grande abraço, um ótimo dia. Tchau!